Acionistas vieram aqui para a porta da prefeitura, ficaram uma tarde inteira aqui tentando me atrapalhar a trabalhar, mas se você pensar o tanto de gente tinha aqui na porta da prefeitura, para o número total de habitantes, a gente não pode, e as redes sociais é muito isso, né? Você pega as estruturas que tem aí de ataque às redes sociais, e teve um momento aqui da pandemia, quando a Araraquara começou a se tornar notícia nacional por conta do lockdown, nós sabíamos que identificamos os famosos robôs, a nossa estrutura de comunicação identificou. Então não dá para a gente achar que um barulho em rede social, que muitas vezes a gente se move, significa efetivamente opinião pública, né? E digo mais, Calil, se você me permite, eu acho que é a história que vai julgar. Eu tenho dito isso aqui para todo mundo, eu não quero ser julgado pelo calor das opiniões de agora, pelo desespero do comerciante, que por falta de uma linha de crédito, que o Brasil é o único país do mundo, pelo menos das grandes potências emergentes, ou dos países ricos, se nós somarmos as grandes economias do planeta, o Brasil é o único país que não tem uma linha de crédito para os setores afetados pela pandemia, é inacreditável. Então, eu compreendo o comerciante que está em desespero, o comerciante que se deixa levar pelos negacionistas, o comerciante está tendo a energia a energia elétrica cortada por falta de pagamento da sua conta, o comerciante que está devendo para fornecedor, que está devendo para o funcionário, ele é vítima também da pandemia. Na verdade, quem a história vai julgar não é esse comerciante que fez coro com o negacionismo, participou de mobilização, vai julgar aquele que tinha poder efetivo para não só tomar medidas, celeridade na vacinação, porque eu já falei isso em outra oportunidade, não existe contradição entre economia e vida, isso é uma mentira. As grandes potências do planeta estão correndo para vacinar, para gerar estabilidade, para a economia voltar a crescer. O que gera instabilidade, o que retrai o crescimento econômico, ou o que joga a economia em depressão, é a instabilidade gerada pela pandemia. As economias do planeta, os países que tiverem celeridade de vacinação, que tiverem estabilidade, o mínimo de estabilidade, estabilidade significa o quê? Governabilidade sobre a pandemia, governabilidade, nós não sabemos se ela vai passar, se no final do ano nós vamos ter superado esse momento difícil da nossa história, nós não sabemos o impacto das novas cepas, das mutações do vírus. O que nós sabemos é que hoje nós temos que vacinar para termos governabilidade sobre a pandemia, para termos estabilidade para a economia voltar a crescer, para os empregos voltarem. O Brasil não entende isso. O mundo está expandindo a base monetária e o Brasil está discutindo superávit primário e controle do gasto público, de coisa, eu já falei isso também, como se isso fosse impedir que o Brasil sofresse um processo inflacionário internacional. Ele pode seguir a cartilha de Chicago, que nem os americanos estão seguindo, e nós teremos inflação internacional porque os preços são definidos pelo valor das commodities, são preços internacionais. Então, eu não vou ficar magoado com o comerciante que veio na porta da prefeitura, eu entendo ele não tem uma linha de crédito, ele não tem para onde ir. Né? O que eu penso é que falta uma política séria de enfrentamento à pandemia no Brasil. Seja na celeridade à vacinação, na assistência médica, um governo que, quando viu Manaus, em dezembro, não deu comando para ampliação de leitos, não deu comando para as indústrias de fármacos produzirem insumos, não deu comando para as indústrias de produtoras de usina de oxigênio também aumentarem a produção de oxigênio, as empresas envasadoras de cilindro de oxigênio. Ou seja, um governo que efetivamente se omitiu
na assistência à saúde, é o mesmo governo que se omite na quebradeira dos setores econômicos. Então, o negacionismo, ele é minoritário, eu não tenho dúvida nenhuma no Brasil, ele é minoritário. O que nós temos é uma parcela da nossa população em desespero. Mas quando você debate, quando você dialoga, eu tenho certeza absoluta, a imensa maioria da sociedade está na defesa da vida, portanto, apoia as iniciativas de controle à pandemia. E desculpa se eu me estendi. O Edinho falou a coisa mais importante que eu disse aqui várias vezes. Eu tenho 62 anos, como te disse, vou vacinar amanhã, aqui em Belo Horizonte, né? Eu não furei fila, vou ter que furar o braço só, e eu tenho medo, mas, de qualquer forma, é o cercadinho. Você não tem a dúvida que é um cercadinho que montaram na minha casa, e o Edinho tem toda a razão. Quem de nós não tem alguém muito perto? Quem de nós não pagou por esse negacionismo? Quem de nós não tem a plena consciência de que isso é uma estupidez histórica e que não adianta inaugurar obra e pensar em voto, porque placa cai, placa apodrece, placa eles tiram, trocam o nome de estádios, trocam o nome de viadutos, mas não trocam a história, não trocam o que os livros vão contar. Eu tenho 62 anos, já fiz muita coisa certa e muita coisa errada na minha vida. Graças a Deus, nada muito grave, né? Mas todos nós aqui que estamos participando já fizemos. Agora, carregar caixões nas minhas costas, essa tira, porque eu não vou carregar definitivamente. Belo Horizonte não morreu uma pessoa por falta de atendimento. Uma cidade desse tamanho. E digo mais, queria aproveitar a sua audiência. Você falou que está gravando. Cuidado, porque agora nós vamos perder, não é pai, avô, tio, mas não. Nós vamos perder filhos, netos, sobrinhos e amigos. Você curte, sei que o programa é de 1 hora. Obrigado pela consideração, pelo convite. Deixo a todos aqui o meu abraço e peço, como todos, fiquem em casa, usem máscaras, porque nós ainda não conhecemos outro remédio. E se a população não ajudar, não tentem julgar nas costas dos gestores que estão passando pelo pior momento que esse país já passou. Muito obrigado.